às 10 horas da manhã do domingo que vem. Então todos acharam? Juízes capítulo 2, vamos estar lendo do 1 ao 23, que diz assim: O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: Tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi, com juramento de dar aos teus antepassados. Eu disse: jamais quebrei a minha aliança com vocês, e vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão os seus altares, porque vocês não me obedeceram. Versículo 3: Portanto agora lhes digo que não os expulsarei da presença de vocês, eles serão seus adversários, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em voz alta. E ao lugar chamado Boquim, ali ofereceram sacrifício ao Senhor. Versículo 6: Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um com a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué, e tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança em Timete-Heres, nos montes de Efrim, ao norte de Gás. Depois de toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito. Seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e eles os entregou nas mãos de invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles, para derrotá-los, conforme lhe havia advertido e jurado. Grande angústia os dominava. Então o Senhor levantou juízes, que o libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes. Antes se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual os seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Sempre que o Senhor lhe levantava um juiz, ele estava com o juiz e o salvava das mãos dos seus inimigos, enquanto o juiz vigia. Pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles diante daqueles que oprimiam e os afligiam. Mas quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhe culto e o adorando, recusando-se a abandonar suas práticas e seu caminho obstinado. Por isso a ira do Senhor acendeu-se contra Israel, e ele disse: como este povo viola a aliança que fiz com seus antepassados, e não tem ouvido a minha voz, não expulsarei de diante dele nenhuma das nações em que Josué deixou quando morreu. Eu a usarei para pôr Israel à prova, e ver se guardará o caminho do Senhor,
e se andará nele como fizeram os teus antepassados. Versículo 23. O Senhor havia permitido que essas nações permanecessem, não as expulsou de imediato, e não as entregou na mão de Josué. Amém? Até aí. Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado e agradecido seja o teu nome pela tua palavra, glorificamos e exaltamos o teu santo nome. Obrigado, Jesus. Eu creio que hoje é uma mensagem poderosa, que eu venha transmiti-la, Pai, através do teu poder, da tua glória e do teu Espírito, da forma que o Senhor me revelou, que eu não venha fugir, Senhor, em nenhuma vírgula do propósito que o Senhor tem, Pai maravilhoso, para cada vida que hoje está aqui conosco. Em nome do Senhor Jesus, eu já te agradeço, porque a tua palavra é como uma espada que corta, Senhor amado, uma espada de 2 gumes, afiada, que vai penetrar no profundo da nossa alma nesta manhã. Já te louvo e te agradeço pelo resultado da tua palavra, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém? A palavra do Senhor vai dizer aqui, lemos aqui o capítulo 2 todinho, que o povo de Deus, o povo escolhido, chegou a viver a grande promessa, chegou na terra prometida. Glória a Deus por isso, é o ano da conquista que nós estamos vivendo, aleluia. Toma posse da herança do Senhor na sua vida. Tem uma promessa neste ano de conquista na tua vida. Ah, mas parece que está tudo ao contrário. Tem gente já falando, tomara que termine o ano logo. Irmão, esses são os olhos humanos, esses são os olhos, Senhor, e o sentimento humano. Mas Deus tem grandes coisas reservadas para você ainda neste ano, em nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor vai dizer, aqui no contexto bíblico, que agora o povo estava sem o seu líder. Como é ruim andar sem uma direção de um líder, levantado por Deus. É coisa horrorosa viver sem uma direção, sem um conselho, sem daquele que vai ali mesmo direcionar os caminhos. É o que estava acontecendo com o povo de Israel. A palavra do Senhor vai dizer que Josué, ele inicia o seu chamado, o chamado da conquista, amém? Josué tem o chamado da conquista, Moisés teve o chamado de tirar o povo da escravidão. Josué estava dando continuidade à conquista que Deus tinha para o teu povo. A palavra do Senhor vai dizer que no começo, Deus mesmo fala com Moisés, Moisés, eu sou contigo, assim como eu fui com Moisés, eu sou contigo, não temas, amém? A palavra de ordem para Josué, para um conquistador era, não temas, seja forte e corajoso, e vai para cima, porque eu sou contigo. Recebe esta palavra nesta manhã, porque Deus é contigo. Seja forte e corajoso, porque no ano da conquista vai precisar de muita coragem e força espiritual, em nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que foram inúmeras as vitórias de Josué, e que no final da sua vida, já no final do capítulo, lá no capítulo 24, Josué vai falar, olha, está na hora de fazer uma aliança com Deus agora, porque Josué já sabia que ele não viveria aqui na terra por muito tempo. Então ele faz uma escolha, e o que eu quero ministrar na tua vida hoje é que o povo de Deus precisa fazer uma escolha. Josué vai lá e fala da sua escolha pessoal. Ele fala, olha, se vocês quiserem adorar os deuses cananeus aí, problema é seu. Em outras palavras ele falou, esse problema é seu, você vai e segue ele, mas a decisão e a aliança que eu faço com a minha família é que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vou repetir, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem vem comigo? Naquela época todo mundo se levantou, estamos com Josué, é o nosso Deus Todo-Poderoso que vai guiar a minha vida, a minha casa, o meu ministério. É Deus que está no comando. Eu estou selado com Josué até o fim. E foi assim, que coisa linda e maravilhosa, que praticamente termina o livro de Josué. Todo mundo fazendo uma renovação de aliança para os próximos passos que Deus tinha para dar àquele povo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aqui no texto que nós lemos vai dizer que com 110 anos de idade Josué morreu, acabou. Agora a liderança de Josué,
Foi. E é tão terrível, né, irmão, quando a gente não tem um direcionamento. Por isso que eu falo, né? Eu sinto tanta falta, né, dos conselhos do meu pai, da minha mãe, quando eu morava com eles, quando nós estávamos juntos. De vez em quando a gente sente aquela falta, porque o nosso pai, né, é a liderança espiritual da nossa casa. E é bom você ouvir enquanto pode. E nós valorizamos quando temos. Aí a gente sai, e aí não tem mais o conselho do pai, a gente dá umas cabeçadas e às vezes volta. Mas meu pai me disse, se eu fosse por esse caminho, eu ia quebrar a cara. Meu pai muitas vezes, né, era chato para me aconselhar a continuar na honestidade, a ser trabalhador, a acordar cedo para ir para trabalhar. Eu sei que tem pessoas que não gostam de acordar cedo, também respeito, porque tem gente que produz mais tarde, é da pessoa. Mas era tão bom ouvir aqueles conselhos do nosso pai dentro da nossa casa. E um dia a gente sai da casa e tem que tomar as nossas próprias decisões. Faz parte do crescimento. Agora eu ouvi um líder, agora eu sou o líder da minha família. Agora eu tenho que levar a minha família numa direção no qual eu preciso escolher. Grava esta palavra, escolher. Aleluia, porque é uma escolha. E agora, queridos amados, já não tem mais o líder. Agora, o grande líder Josué, o líder da conquista, morreu. O povo precisa tomar uma direção. Não foi colocado ninguém no lugar. Não foi colocado ninguém no lugar. E o que acontece? Com a falta de liderança, o povo de Deus começa a perecer. Por quê? Porque já não tinha aquele líder que chegava e falava: vamos servir ao Senhor. Vamos se santificar hoje, que Deus tem um milagre amanhã. Vamos viver na santidade, povo de Israel. Vamos estar unidos, vamos estar juntos. Vamos nas batalhas conforme a diretriz de Deus. Não tinha mais ninguém para motivar o povo a estarem juntos. O que acontece? Cada um vai tomar conta da tua própria vida. E o povo começa a cair em decadência espiritual. Por isso, queridos, eu quero aqui ministrar sobre a tua vida. Valoriza o teu líder espiritual. Ah, mas ele pega no meu pé, ele é chato, ele fica me repreendendo, ele fica lembrando das coisas que eu não tenho que fazer. É pior do que meu pai. Mas dá valor, queridos amados, porque ele está corrigindo a sua vida. Valoriza o teu líder, valoriza o teu pastor, valoriza o líder de ministério, aleluia, porque ele está buscando o teu bem. Ele vai falar, que fale. Isso é porque é a forma que Deus demonstra o teu amor. Quando você é lembrado, quando você é repreendido, quando você é moldado por um líder que busca a santidade. Queridos amados, valoriza esse líder. Porque eu vejo algumas pessoas na igreja decidem: não quero mais ficar debaixo da cobertura espiritual do pastor Rogério e da pastora Milange, eu vou embora. Nós abençoamos, mas o triste é de ver depois as pessoas que saem e não produzem mais nada. Às vezes era melhor ficar com um pastor chato. Às vezes é melhor ficar com aquele que repreendia, que aquele que falava, aquele que fazia a cara feia muitas vezes em algumas atitudes. Era bem melhor do que você sair, sentir a falta do seu líder e parar de produzir. Porque por muitas vezes o líder vai falar, é para você crescer. O pai vai falar, é para você não quebrar a cara. Nós não podemos, como líder, obrigar você a fazer nada. Mas nós sempre vamos ter uma palavra de Deus para ministrar sobre a tua vida, para você ser conduzido a ter uma vida de vitória e de sucesso. São conselhos que vêm da parte de Deus, que vêm sendo usado mediante o que? A liderança, para que você possa ser uma pessoa abençoada. Por isso, valoriza o seu líder. Não menospreze o seu conselho. Porque a Bíblia vai dizer aqui, com 110 anos, olha só, Josué viveu bem, hein? Glória a Deus, louvado seja Deus. 110 anos, produziu, conquistou, né? E foi morar na eternidade. Agora fica aí, irmão, o conselho. Valorize os ensinamentos, valorize a palavra, valorize a obra de Deus, valorize a sua liderança,
em nome do Senhor Jesus. Porque o que aconteceu é que eles perderam o rumo. Que coisa linda, Deus deu tudo para eles. Eles estavam na terra prometida. Eita Deus! Eles estavam na terra que Deus havia prometido. A promessa do Senhor se cumpre na vida do povo de Deus. A promessa de Deus se cumpre na tua vida nesta manhã. Está debaixo dos seus pés, pisa aí na sua casa, pisa aí. A sua família, a sua casa, onde você está é promessa, pisa, está debaixo dos seus pés, a promessa do Senhor, viva ela intensamente, ó, Deus prometeu, está aí. Deus prometeu, está aí, olha aqui na igreja, quem está aqui pisa aí, ó, é promessa. Isso aqui foi coisa que Deus prometeu, nós estamos vivendo a promessa, estamos debaixo da promessa, conquistamos a terra. Aleluia. Conquistamos a terra aí. Josué morre, mas fica ainda uma palavra para aqueles que estão na terra. Estão na terra? Estamos. Estão vivendo? Estamos. Agora, já que vocês estão na terra agora, uma coisinha só. Repete comigo assim. Na verdade são duas. Duas coisinhas só. Fala assim, duas coisinhas Deus pede, né? Duas coisinhas Deus pede. Quais são essas duas coisinhas? A primeira, a ordem de Deus é: vocês que estão vivendo a promessa, extermine todo o povo pagão dela. Extermine todo o paganismo que existe na sua terra. Todo o paganismo. Eram os povos que Deus está falando. Que Deus queria tirar todo o mundanismo do meio da nação de Israel. O que Deus quer dizer nesta manhã? Tire todo o mundanismo da sua vida, sem dó, extermine, arranque. A ordem é: mata, zera da tua vida, dá um reset neste mundanismo que está dentro da tua casa, que está dentro do teu ministério, que está dentro da tua vida. Arranca a ordem de Deus. Olha, você está vivendo promessa aí? Hein? Você pisou aí na tua casa? Hein? Você pisou aqui na sua igreja, que vocês que estão aqui pisou na terra prometida? Tira o mundanismo do meio daquilo que Deus te deu. Deus te deu o ministério do louvor, tira o mundanismo da tua vida. Deus te deu o ministério da ministração da palavra, tira o mundanismo, queridos amados, para você começar a pregar, para começar a ser mais usado. Deus te deu o ministério de intercessão, tira o mundanismo da tua vida, para poder uma intercessão de sucesso. Tira a ordem de Deus, arranca o povo pagão do meio da terra que eu te prometi e te dei. Arranca. Eu já comecei a pregar, não dei nenhum título da ministração para vocês, me perdoa. Mas o título da ministração é o seguinte: que evangelho você quer? Que evangelho você quer? O que quer dizer evangelho? Boas novas. E a palavra até aqui lida, dizia que como Josué foi embora, agora o povo tinha que fazer a sua própria escolha. E para eles foram perguntados também, você pensa que não? O que vocês querem agora da vida de vocês, já que Josué já não está mais? Que evangelho, que boas novas vocês querem? Que boas novas nós vamos buscar para a nossa vida, para o nosso ministério, para a nossa igreja? Quais são as boas novas que nós temos esse direito de escolher? Esse povo aqui escolheu o caminho que eles queriam seguir. Que caminho é esse, pastor? Primeiro, o caminho da desobediência. E como desobediência, eles não mataram os povos pagãos das suas terras. Eles deixaram lá. Eles tomaram posse da promessa e não obedeceram a ordem do Senhor para tirar o paganismo da tua terra. A outra ordem do Senhor, a segunda ordem é: quebra, arranca, joga no lixo os altares levantados nesta terra.
e eles não obedecerão. Que evangelho você quer para a tua vida? O da desobediência? Primeiramente, não tirou o mundanismo do meio, e ainda deixou altares levantados do mundo, dentro da sua terra que é prometida. Aquilo que é de Deus, separa e consagra a Deus. Tira os altares de Baal do meio da sua vida. Que evangelho você quer? A pergunta é essa nesta manhã. Que evangelho, que boas novas você quer? Não tem, queridos amados, negócio com o Senhor. Ou é com Ele, ou é com o mundo. Não tem água, fonte de água que jorra amarga ou pura. A fonte vai ter que ser, queridos amados, jorrando uma água cristalina que vai te levar para o céu. Não tem negócio, irmão. Não tem negócio. Ou você escolhe obedecer de forma íntegra os mandamentos do Senhor, ou vai pagar o preço da desobediência. O preço, queridos amados, foi anunciado no capítulo 2. O povo começou a ser oprimido, o povo começou a ser sufocado. Mas por quê? Às vezes você pergunta: por que eu passo por luta? Por que eu passo por essa situação? Mas irmão, você tirou o mundanismo da tua casa, você tirou o mundanismo da tua vida, você jogou no lixo os altares de Baal, conforme Deus havia mandado. A pergunta é essa: que evangelho você quer viver? Eles escolheram desobedecer, mantiveram os povos pagãos, mantiveram os altares de Baal dentro da terra que Deus prometeu. Quer dizer, Deus te deu muitas vezes um carro e ainda usa carro para fazer coisa errada. Deus te deu uma casa e ainda permite que dentro da tua casa entra coisas mundanas e profanas. Viu? Deus manda tirar altares e você continua idolatrando coisas que vêm do mundo. Muitos aqui, assim como eu, um dia que se converteu, teve que tomar uma decisão: o que eu vou fazer com esses CDs de música secular, que me lembram o passado? A resposta está aqui. Ele mandou destruir os altares, exterminar, tirar do meio da tua terra. Mas eu vou dar para um vizinho. Não, é destruir altar. Você só transferiu o altar de lugar. Não, mas eu vou dar porque é muito caro a minha coleção de uísque, de gin. Irmão, irmã, nesta manhã, jogue os altares no lixo. Assim diz o Senhor. Joga fora essa coisa. Se não serve para você, não vai servir para ninguém. Não, mas eu gastei muito dinheiro. Irmão, é altar de Baal. Elimina. Mas eu vou guardar esse negocinho aqui no cantinho da casa, ninguém vai ver. Arranca fora isso, diz o Senhor. Extermina esses altares da tua casa. Que evangelho você quer? Que evangelho você quer viver? Que evangelho você quer viver? É a pergunta deste domingo de manhã. Que evangelho você quer viver? Eles optaram. Josué falou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas Josué morreu. Aí eles começaram: eu e minha casa quero saber dos meus bens. Eu e minha casa vamos servir os Baal, porque dizem que ele traz fertilidade, dizem que ele é o Deus da prosperidade. Então vai ficar aqui, deixa esse altar na minha casa ainda, que tá bom. Esse aí é dos cananeus, mas pode ficar aqui também, não tem problema, escondidinho, discretozinho. Mas hoje Deus quer fazer um concerto com a tua igreja. Vai arrancar esses altares, tira da tua vida. Primeiro ponto nesta manhã, guarda aí: o povo escolheu desobedecer, o evangelho da desobediência. É por isso que eles ali passaram por opressão. E quem mandou a opressão? Foi o diabo? O diabo não tem poder de fazer nada na tua vida. Quem mandou a opressão foi Deus. Deus falou: vai ficar aí, ó. Ainda alguns que eu mandei vocês tirar e vocês não tiraram. Não está aí? Eu não mandei matar todos os pagãos e vocês deixaram o paganismo aí no meio, vocês deixaram o mundão aí. Eles mesmos vão te oprimir. O pecado mesmo vai oprimir a tua vida. Que evangelho você quer?
da desobediência, arranca isso hoje. Quer viver um evangelho diferente? Quer viver um evangelho de alegria? Quer viver um evangelho na presença de Deus? Arranca o mundanismo da sua vida agora, em nome do Senhor Jesus. Quer viver um evangelho diferente? Quer viver um evangelho conforme a vontade de Deus? Quer viver um evangelho acima da tua vontade? Arranca esses altares que estão dentro da sua vida, dentro do seu coração. Não adianta arrancar só o físico, só o que vê. Alguns altares estão levantados dentro do seu coração. Nesta manhã Deus vai falar, hein? É só o começo do que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. Arranca do seu coração este altar de Baal, para você viver um evangelho verdadeiro. Mas aquele povo estava lá, eles amavam a Deus, eles gostavam do que Deus os dava, eles gostavam da promessa realizada, eles amavam a terra que Deus deu para eles, mas queria cuidar da terra do jeito deles, queria cuidar da terra da maneira deles. Eu estou aqui, estou de boa. Eles amavam a terra, eles amavam os bens, eles amavam principalmente a história deles. Qual que era a história deles? Deus nos tirou do Egito através do nosso líder Moisés. Deus nos colocou na terra prometida através do nosso líder Josué. E aí vem o segundo ponto do evangelho que você escolhe. Você ainda quer viver de passado? Quem vive de passado é mu? Você precisa ter suas próprias experiências hoje. Aquele povo achava que era o suficiente o Deus deles se manifestar com Moisés. Eles achavam que era suficiente o Deus deles se manifestar com Josué. Agora nesta terra, eles achavam que era suficiente a história do passado da vida deles. Algumas pessoas acham, mas lá no começo da minha conversão, eu louvava, eu jejuava 24 horas, eu fazia, acontecia, eu orava na igreja, eu intercedia. Irmão, quem vive em passado é museu. Deus está requerendo um posicionamento da igreja hoje. O que atrapalhou eles a viverem o evangelho da escolha? Eles escolheram viver só do passado. E o presente como estava? Estava com os baals, com os balins, com o mundão dentro da sua casa. Escolha, queridos amados, viver no dia de hoje o evangelho do poder e da glória. Olha, se o mar vermelho abriu com Moisés, ele precisa abrir com você hoje. Aleluia! Se a água jorrou do meio de uma pedra, hoje vai jorrar a água da pedra, porque o Deus que agiu na vida de Moisés, Ele está querendo agir na sua vida hoje. Não se prende ao passado, porque como diz o lema da nossa igreja, aquele que está ligado em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram. Eis, que tudo se fez novo na minha e na tua vida. Se lá no passado nós vimos coisas tremendas agir através de nós, é hora de Deus começar a agir também no dia de hoje. Se eu vi cura acontecer, os meus olhos contemplaram. Hoje é manhã da cura ser ministrada sobre a igreja do Senhor. É hoje, é hoje, é hoje. Não, mas no passado eu via grandes movimentos na igreja. Por que parou? Você tem que viver esse movimento hoje. Ah, mas eu vi coisas tremendas acontecerem na igreja. Mas, queridos amados, o momento das coisas acontecerem na igreja é hoje. É o mesmo Deus? É a mesma essência? Ou o evangelho de Deus mudou? O evangelho foi pregado de uma forma para eles do passado e para nós. É o mesmo Deus, é a mesma atuação, é o mesmo poder. Aleluia. O mesmo evangelho. Que evangelho você quer viver? A pergunta é essa. Que evangelho que você quer? Que evangelho que você quer? Quer ficar vivendo só de passado? Quer viver só de passado? Nesta manhã Deus está falando, vai viver só do passado? Vai ficar choramingando porque você viveu no passado? Escolha viver hoje. Aquele povo ficava lá, todo envolvido com o pecado, esquecia da santidade do dia de hoje.
Em Josué perante ao Rio Jordão, estava fechado o rio, mas ele não quis saber se era o Mar Vermelho que abriu. Ele só falou assim, ó: precisamos nos santificar no dia de hoje, porque amanhã haverá um milagre no meio de nós. Ele falou, ó, em outras palavras, aquele mar que abriu com Moisés, foi com Moisés. Agora o Jordão precisa abrir junto com Josué e com o povo que acredita no milagre hoje. Aí, meu irmão e minha irmã, você acha que é só Moisés que foi usado? Josué também. Josué foi também. Foi um líder no qual viu as ações de Deus nos dias atuais. Você quer viver milagres na tua vida? Começa a se posicionar porque Deus quer fazer nos dias de hoje. Aleluia. Tem muita gente na igreja vivendo de passado, e o passado está cada vez mais para trás, mas a pessoa ainda está olhando as coisas lá do passado. Está na hora de você olhar para o céu e ver o que Deus tem para você daqui em diante. Hoje eu creio que você vai sair deste culto aqui com uma visão renovada, através daquilo que Deus pode fazer na sua vida. Aleluia. Receba aí, porque Deus está direcionando uma palavra de poder à tua igreja nos dias de hoje, hein? Aleluia. Com a tua palavra você vai profetizar e as coisas vão acontecer. Se você não tem visto vida nesses ossos secos, começa a profetizar. Se Deus fez e mostrou aquela visão para Ezequiel, Ele vai fazer na sua vida hoje. Receba o poder e a autoridade que há no nome de Jesus. No nome de Jesus, neste nome há poder. Que evangelho você quer viver? Oh, aleluia. Que evangelho você quer viver? A grande pergunta da manhã. Que evangelho você quer viver? Primeiro, eles escolheram a desobediência. Segundo, eles escolheram viver do passado. E eu finalizo com a terceira escolha daquele grupo que teve que passar por grandes tribulações e opressão dos seus adversários, pela permissão do nosso Senhor. A terceira coisa era que agora eles estavam divididos. Amém? A divisão é o inimigo mortal do nosso evangelho. Jesus mesmo vai dar a receita da vitória do Evangelho de Cristo, falando ali para as pessoas que achavam que era Deus expulsava os demônios por Beelzebu. E Jesus, ele responde ali: olha, como pode o reino, Satanás e seus demônios estar divididos? Antes eles têm que ter união, antes eles têm que estar falando a mesma língua, antes eles têm que acreditar na mesma coisa. Porque reino dividido não subsistirá. Ele não tem como existir. Se houver divisão, até no inferno, eles são unidos. Agora, o povo de Deus, irmão, passou por uma situação de que eles eram unidos na hora que estavam passando a luta. Eles eram unidos quando Deus estava abrindo o mar. Eles eram unidos quando as muralhas de Jericó estavam caindo. Aconteceu que as gerações passaram e agora a geração nova estava interessado em cuidar dos seus próprios interesses. Cada um agora tinha um pedacinho de terra. Quando eles não tinham nada, estavam ali andando em unidade. Na hora que eles começaram a ter um monte de coisa, tiveram terreno, tiveram criação, tiveram prosperidade, tiveram uma agricultura no qual dava cachos de uva enormes, do tamanho de um homem, gigantesco, muita prosperidade. O que acontece com eles? Eles começam a se interessar, cada um cuida do seu pedaço. Aí já era, causou divisão. Pastor, mas qual foi a semente? Aonde foi criada a divisão no povo de Israel? Numa coisa chamada fé. Aonde que o diabo tem entrado para causar divisão na igreja? É na fé. As pessoas esfriam na fé, e aí elas automaticamente começam a se rebelar. Começam a se rebelar contra a autoridade, começam a se rebelar contra o que é pregado, começam a se rebelar com o que é certo, começa a achar outras verdades, começa a querer
impor a sua própria verdade. E isso que aconteceu com aquele povo naquela época, cada um tomando conta do seu quintal, do seu pedaço de terra. Eles começaram a querer, né, focar suas atenções para aquilo que realmente lhe dava um lucro, né? Foram lá colocar sua cerquinha no seu terreno, para ninguém invadir, confiando na sua própria mão. Foram lá, irmão, trabalhar dia e noite na tua terra, sendo que eles não precisaram trabalhar para poder conquistar aquela terra, aquilo lá foi Deus que deu. Olha só, está lá totalmente focado. O que aconteceu? A fé se esfriou. A fé se esfriando, você permite que algumas coisas começem a entrar dentro da sua casa. Quando você está fraco na fé, já não faz mal uma pornografia, já não faz mal uma violência, já não faz mais mal um palavrãozinho, não faz mal, né, o homem dar uma olhada para a mulher, já não faz mal uma mulher olhar um homem ali, já não faz mal falar um palavrãozinho daqui, já não faz mal se encher de pecado, já não faz mal. Quando você se esfria na fé, começa, queridos amados, a haver uma divisão no meio do povo. Quando a igreja começa a abrir, escancarar a porta do mundo para que entre o pecado, meu irmão, já não tem mais divisão. Aí o negócio, quando afrouxa, queridos amados, é o pecado que reina. E qual é a causa de tudo começa a entrar? É a fé das pessoas que começa a se esfriar. É a fé, é a verdade, é a obediência, é o viver os milagres no dia de hoje, é não permitir que a igreja esteja falando várias línguas. Parece a Torre de Babel. A igreja muitas vezes não se entende, não tem voz ativa, cada um quer puxar para o lado sua sardinha, não é assim? Cada um querendo uma coisa, quando Deus quer operar na comunhão, quando Deus quer operar em sua palavra, quando Deus quer ser um agente, queridos amados, de unir um grupo, de unir uma nação, de unir um povo em uma só fé, o que acontece? Eles começam a se dividir. E aí, irmão, quando a igreja se divide, o inimigo vem, entra, brinca, oprime, humilha e envergonha. Que evangelho você quer viver? A pergunta é essa. Que evangelho você quer viver? A Bíblia vai dizer essas três causas. Irmão, essas três causas fez com que esse povo começasse a viver uma vergonha. Uma vergonha. Porque escolheram o evangelho da desobediência, escolheram o evangelho do passado, escolheram também a desunião em sua fé, se desviaram da tua fé e fizeram com que o próprio Deus olhasse e falasse: agora não adianta, porque mediante a escolha do meu povo, eu também vou ter que fazer uma escolha, porque eu sou misericordioso. Você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia, porque Deus não desistiu de você, Ele escolheu ainda acreditar em você. E para aquele povo que escolheu um evangelho raso, o evangelho de desobediência, de passado e de divisão, o Senhor ainda tem esperança naquele povo. Fala: eu ainda vou continuar intervindo por eles. De que forma? Colocando um juiz. Mas a Bíblia diz que quando o juiz morria, o povo voltava ainda pior. Porque quando o Senhor dá o escape, o povo se anima, o povo se alegra, o povo se converte. Mas aí o juiz morria, de novo o povo continuava a cair, e o estágio da vida espiritual daquele povo começava de novo na desobediência, começava de novo, né, de viver das coisas do passado, começava a lembrar do juiz do passado. E morreu Sansão, agora a casa caiu. Aí voltava tudo no pecado, né? Ai, morreu Gideão, e agora? Quem vai ser nosso líder? E assim vai. O povo tinha um problema terrível de poder obedecer a palavra do Senhor, e como consequência, o Senhor, amém? Repito aqui, o Senhor permitia que os inimigos que foram gerados
por minha desobediência, por minha falta de fé, e porque eu só vivia lá no passado, foi Deus que permitiu para que eu pudesse, no meio às lutas, lembrar do escape e do salvamento do Senhor. A misericórdia do Senhor fazia com que se levantasse um juiz, e o juiz ia lá e prevalecia. Mas o Senhor também via até quando essa escolha desse evangelho esse povo vai viver. Nos dias de hoje a palavra é mesmo, até quando essas pessoas vão escolher um evangelho errado para se viver? Até quando muitas vezes vão estar dentro da igreja vivendo um outro evangelho na sua casa? Até quando as pessoas vão escolher a viver desta forma? A certeza é que Deus sempre vai ter misericórdia, com certeza. Mas você quer viver um evangelho de opressão? Lembrando, irmão, que quem deixou esse inimigo trabalhar foi você na sua vida. Foi você. E para você não morrer totalmente, Deus permitiu que houvesse luta, para você acordar, para você lembrar. Aí, para você lembrar da misericórdia dele, ele levantou o que? Um juiz. Então o Senhor vai levantar um juiz. Mas você vai ficar vivendo o evangelho de toda hora Deus levantar um juiz na sua vida? Aí pronto, passa aquela situação, já vem outra luta. Aí você passa a mesma luta, você passa o mesmo sofrimento, você passa pelas mesmas circunstâncias passadas. Você espera vir o escape do Senhor, porque Ele é misericordioso e vai dar escape. Depois você se lembra do que Deus fez, fica crentão, mas depois vem outra luta, e você cai de novo. É esse o evangelho que você quer viver? Ou você quer viver um evangelho pleno? Então, escolha o evangelho certo. Nesta manhã, eu estou ministrando aqui um evangelho que vai levar você a grandes conquistas. O evangelho de Josué funcionou porque o povo estava unido, o povo estava em obediência do que o líder falava, o povo estava vendo os milagres acontecerem no dia atual, não era mais do passado, viu? A obra que Deus agiu com Moisés estava agindo com Josué. É isso que Deus quer nesta manhã, as mesmas obras do passado vivendo hoje, na minha e na sua vida. Quem crê aí, dê glória a Deus. Aleluia, a sua fé vai determinar, queridos amados, aleluia, a sua união com Cristo está mediante ao que você tem acreditado, que Jesus tem ensinado, aleluia. Carregue a tua cruz e siga-me. O evangelho de Jesus é o mesmo ainda hoje para atuar na tua vida. Vem, grupo de